Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações, Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje continuamos a dedicar mais um programa à celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Neste caso, fomos até Passos de Ferreira acompanhar a conferência sobre as mulheres da Reforma. Quem foram e o que fizeram. Muito se fala de Martinho Lutero, Calvino e outros reformadores, mas será que também há mulheres que se envolveram igualmente neste grande movimento universal? Sabia, por exemplo, quem foi a mulher de Martinho Lutero e o seu exemplo como mulher cristã? É sobre estas e outras questões que hoje vamos falar e que vamos tentar descobrir. Então, venha daí connosco. e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Estas conferências existem já desde 2016 e este ano, então, com a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, o tema da conferência é as mulheres da Reforma, quem foram e o que fizeram. E daí nos associarmos a este evento e a esta conferência. Num contexto de densas trevas espirituais, em que a Igreja de Roma, não é, era mais um império do que propriamente uma igreja, visto que instituía e destituía reis e mantinha o povo na superstição e na ignorância das Escrituras, que eram completamente vedadas à população, ao povo, não é? E foi nesse contexto que a Reforma surge, quando as pessoas estavam completamente aterrorizadas por obscurantismo, muito misticismo na altura, e não havia acesso à Escritura, não é? As missas eram rezadas em latim, tudo era ensinado em latim, o comum dos mortais não sabia minimamente sequer o que é que andava a aprender e o que é que ouvia. Conforme eles tinham conhecimento da Escritura e cresciam no conhecimento da Escritura, eles passavam a denunciar as falsas doutrinas, as heresias e aquilo que estava a ser ensinado pela Igreja de Roma. Nessa conferência nós vamos destacar 3 mulheres, não é? Que é exatamente a reforma na Suíça. A Hannah Reinhardt, que é a esposa de Zwinglio. Zwinglio foi um reformador, né, que iniciou as igrejas reformadas na Suíça. Vamos também falar a respeito da Anna Bullinger, que foi casada com o Henrique Bullinger, que foi um jovem pastor de 27 anos que substituiu Zwinglio na igreja em Zurique. E também vamos falar a respeito da Idelette de Bourges, que é a esposa do João Calvino e que marcou a segunda fase da Reforma Protestante, né, chamado Calvinismo, né, e que tinha como principal doutrina a soberania de Deus. Deus é soberano. Catarina Vambora foi uma mulher extraordinária, né, com uma história de vida fantástica. E ela, assim, não que ela tenha pregado nenhum sermão, como disse na fala de um dos seus biógrafos, não que ela tenha escrito algum livro, mas ela teve uma contribuição extremamente significativa para a expansão da Reforma Protestante, porque ela era a apoiadora, a motivadora, né, do seu esposo, e enquanto Lutero traduzia a Bíblia, escrevia livros, pregava sermões, Catarina estava dando a ele todo esse suporte que ele precisava na estrutura familiar, no cuidado dos filhos, no cuidado das pessoas que se aproximavam, né, da família de Martinho Lutero. E ela, então, com a sua vida, com a sua dedicação como esposa, ela contribuiu para a expansão da Reforma Protestante, né? Muitas vezes o seu esposo saía para pregar em lugares distantes, com risco de vida, porque ele estava sendo perseguido, né, risco mesmo de vida, e ele temia por ele, pela família, e ela apenas dizia, olha, não temas, vá, pregue, e ela mantinha-se firme, né, no propósito de apoiar a expansão da Reforma Protestante. Nós hoje temos acesso à Escritura porque houve a reforma lá atrás. Depois ela estendeu-se a todas as áreas da sociedade. O facto das mulheres serem instruídas é uma dessas áreas. A partir de Lutero, as mulheres começaram a ter acesso ao ensino nas escolas públicas. A tradução que Martinho Lutero fez da Bíblia para o alemão
havendo já outras lá atrás, num alemão muito erudito, só para pessoas muito intelectualmente avançadas, não é? O comum dos mortais não tinha acesso. E essa tradução da Bíblia do Lutero levou o povo a ler, a escrever, e levou também a entender aquilo que lia, e foi uma diferença. Aconteceu algo na língua alemã que proporcionou a língua alemã como nós a temos hoje. Uma língua mais fácil de entender, não é? Martinho Lutero deu uma contribuição que não tem preço, não é? E o sermão como a parte principal do culto, sendo que a Escritura é lida, ensinada e explicada na língua do povo. E além disso, ele também trouxe para o culto algo que não existia, que é o facto de nós cantarmos na congregação, toda a gente louvar ao Senhor na congregação. Eu queria destacar um valor que é muito imprescindível, que é de fato aquilo que talvez tenha sido o início de tudo, né, para que a reforma pudesse acontecer, que foi só a Escritura. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. E nós precisamos de fato pensar dessa maneira, voltar para a palavra de Deus, né, refletir na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, para que nós possamos continuar nos reformando, como era o lema, né, de João Calvino, né, uma igreja reformada, sempre se reformando. Nós precisamos continuar nos reformando, e para isso nós precisamos voltar-nos para a palavra de Deus. Não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Voltamos hoje à comemoração dos 500 anos da Reforma, desta vez conhecendo algumas das mulheres que também marcaram a história. Entretanto, para saber mais sobre este tema, temos hoje para lhe oferecer a revista Refrigério, de outubro, numa edição especial sobre a Reforma Protestante. Para a receber, contacte-nos. Nós voltamos a estar consigo logo à noite, na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Deus o abençoe e até lá, se Deus quiser.